Bom dia, caros alunos. Vamos tratar hoje sobre orçamento público. Orçamento público é uma área, da administração financeira orçamentária pública que trata exatamente do planejamento das contas públicas do governo. As contas públicas do governo, elas devem ser planejadas. Nesse planejamento, há programas. Nesses programas são realizados previsões de receitas, como também as despesas que ocorrerão durante o exercício fiscal. No Brasil, o orçamento público, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, ela tem previsão de um ano e ela coincide com o exercício fiscal, o ano calendário. Não necessariamente deve ser assim, mas existe o artigo 34 da Lei 4.320 que assim prevê que o orçamento público, ele tem a previsão de um ano. É claro que a gente está falando especificamente da LOA. Não necessariamente, a gente vai nessa breve aula, nós não vamos nos ater a falar de todo o ciclo orçamentário com as suas especificidades, que é uma aula introdutória. A gente vai começar apenas relatando a importância do orçamento público para a vida das pessoas. Porque no orçamento público existe uma previsão, certo? De tudo que o governo vai fazer, vai realizar, e isto é alinhado com as políticas públicas do governo. Essas políticas públicas, elas devem estar alinhadas geralmente com a política econômica, a política social e outros âmbitos que o governo queira, no caso, melhorar em relação à sociedade, como também fortalecer algumas áreas. Então, ele utiliza o orçamento público para implementar essas políticas públicas. Hoje, nós temos um orçamento que ele já é um orçamento que foi modernizado, ele não é mais um orçamento que só tinha previsão de receitas, e as despesas que aconteceriam naquele exercício fiscal. Hoje já existe um planejamento. Hoje nós chamamos o orçamento programa. Ele é um orçamento que foi sendo desenvolvido, sendo melhorado, sendo amadurecido durante os anos em que essa área foi se aprimorando, podemos dizer assim. É lógico que ainda existem muitos pontos a serem melhor definidos, a serem esclarecidos, a terem uma conexão maior das áreas, mas hoje a gente já tem programas sendo desempenhados, a gente já verifica dentro do orçamento, dessa legislação orçamentária, a gente já verifica que o governo amadureceu nesse sentido, certo? Então, o orçamento público, ele é bastante importante para a vida de todos nós. Ele tem, no caso, a competência para propor o orçamento, ela é do executivo, quer dizer, o governo federal, no caso, o presidente da República, propõe o orçamento e ele vai ser discutido, votado e aprovado no legislativo, que é onde o povo, assim, vamos dizer, é representado. Então, o legislativo, ele vai votar esse orçamento e vai verificar os pontos que precisam ser melhorados, algumas pautas precisam ser inseridas, outras precisam ser deixadas de lado. E após isso ele vai para a sanção do presidente da República para que ele seja colocado em prática, ele venha a ser executado, a LOA venha a ser executada. O orçamento público no Brasil, ele é autorizativo, mas ele não é determinante, no sentido de que ele não é impositivo.
ele vai autorizar aquelas despesas, mas no decorrer do andamento, do exercício fiscal, do ano, vai se verificando, né, como é que ele está sendo executado, as prioridades que estão acontecendo, e ele, né, vai ser implementado ou não vai ser implementado. Então, a gente tem esse orçamento autorizativo, em que não há uma obrigatoriedade do executivo de cumprir. Ele pode, muitas vezes, não realizar despesas que já estão previstas. Para que isso aconteça, ele faz o chamado limitação de empenho. A gente não vai se ater aqui nas fases da despesa, porque a despesa ela tem fases para ser executada. Mas a gente vai tratar, né, fazer uma breve explanação sobre a importância desse orçamento, tanto para a sociedade como para a política. Enfim, o Brasil, assim como outras nações, né, elas são fortalecidas através das suas políticas públicas, e a sua implementação acontece pelo orçamento. Então, por isso a importância desse orçamento. A gente verifica ali o plano de governo que foi lá estabelecido quando o governo foi, antes dele ser eleito, ele foi votado, certo? Então a gente verifica que todo esse plano, ele vai transparecer através do orçamento. E por isso a importância do orçamento público, né? Por isso ele deve ser verificado, ele deve ser discutido, ele deve ter uma discussão ampla, a sociedade civil organizada deve participar desse debate. Ela tem, né, tanto o direito como o dever de estar presente junto, né, junto ao Poder Legislativo, através das suas organizações civis, para que os direitos sejam garantidos, para que as políticas públicas sejam implementadas e que não haja, né, o esquecimento, ou você deixar de lado qualquer que sejam as demandas da população brasileira. Então, por isso é que o orçamento é tão importante. O orçamento, ele é regido, vamos dizer assim, tanto pela lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar número 101, como também pela lei 4.320. Então, esses dois ordenamentos, né, eles vão designar e vão estabelecer diretrizes para a construção. O orçamento, ele, vamos dizer, é o último, né, a última peça de um ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário se inicia com o Plano Plurianual, também chamado de PPA, certo? Ele é, vamos dizer, onde os programas são estabelecidos, os programas do governo, eles estão presentes no PPA. Logo depois, você vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO, ela funciona como uma interseção entre o PPA e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, o orçamento propriamente dito. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela vai fazer exatamente esse link. Por quê? O PPA, ele é bastante genérico. Então, nós precisamos, né, dessa implementação através da LOA, mas as diretrizes, elas precisam ser estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, todos esses aspectos, eles precisam estar verificados, certo? E não pode haver, inclusive, uma despesa que não esteja prevista num programa, que um programa não esteja previsto. Então, por isso é que tem que haver uma congruência entre o PPA, a LDO e a LOA. Por quê? Você só vai realizar uma despesa que tenha, né, um objetivo de um programa. Por quê? Dentro desse programa, você tem a realização de uma política pública do governo. Então, essa aula é apenas um preâmbulo, né, do que acontece, mas ela dá exatamente essa dimensão
Existem muitos pontos a serem observados, muitos artigos, os créditos adicionais, eles precisam também ser comentados, que a gente vai verificar esses pontos e discutir posteriormente, né, em outros momentos.